Boa tarde, meus irmãos. Eu sou Vinícius, servo do Senhor, e eu gostaria de compartilhar um tema muito especial com os irmãos. Há um Deus no céu. Em Daniel capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte: Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser feito no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Irmãos, Deus, ele é um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso. Ele tem todo o controle sobre todas as coisas que acontecem no mundo, que aconteceram durante as várias eras para trás, que acontecerão. Deus governa tudo, governa todos e ele tem tudo sobre suas mãos. Há um Deus no céu. É um tema especial no livro de Daniel. Nós vamos ver que neste livro, Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. É ele quem controla todas as coisas. É ele quem dá o governo a quem ele quer. É ele quem tira o governo de quem ele quer também. Então, Deus é um Deus poderoso e que tem tudo sob controle. Gostaria de convidar os irmãos a orar e assim vamos estudar a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso e é um Deus que ama e cuida de nós, ó Pai. Nos ajude a entender a Tua palavra e nos transforme pelo Teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Daniel foi um livro escrito pelo próprio servo de Deus, Daniel, e ele foi escrito, meus irmãos, para trazer esperança em meio à desesperança que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Para nos lembrarmos um pouco do que estava acontecendo no contexto do livro de Daniel, o povo de Israel havia sido levado do seu lugar, de Jerusalém, até a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Lá em 2 Reis, nós podemos conferir essa história do exílio, onde o povo de Israel, que tinha pecado contra Deus, ao abandonar o seu Deus, adorar ídolos, ser conivente com as idolatrias dos povos ao seu redor, com a idolatria pagã ao seu redor, Israel então transgrediu contra o Senhor e ele colheu então os frutos dessa transgressão, sendo levado como cativo para o reino da Babilônia. E ali no reino da Babilônia, irmãos, era um reino idólatra, um reino que transgredia contra o Senhor. Então, Nabucodonosor, ele pega o povo de Israel e usa como escravo. E dentre esse povo de Israel, Nabucodonosor seleciona 4 jovens em específico. Daniel e seus 3 amigos, que nós geralmente conhecemos mais pelos nomes babilônicos, né? Que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, nós vemos que Israel estava em um período de transgressão e estava sofrendo por conta do seu pecado. Então, Israel estava ali preso neste cativeiro na Babilônia. E em face a essa circunstância desesperadora, em face a essa circunstância de trevas, Daniel, então, escreve esse livro para trazer esperança ao povo de Israel, lembrando eles desta verdade que nós lemos em Daniel 2:28. Há um Deus no céu. O povo de Israel deveria confiar e saber que eles têm um Deus que está acima de todas as coisas, acima das circunstâncias desesperadoras que estão ao seu redor. Em face ao medo, em face às lutas e às dores e o sofrimento que os rodeiam, há um Deus no céu que tem tudo sob o seu controle. Esse livro de Daniel também, meus irmãos, é muito importante para mostrar o contraste entre o orgulho humano e o poder de Deus. Entre o orgulho humano e como Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. E como ele também diz que os homens devem o buscar, ser fiéis a Deus, porque ele é quem detém todo o poder. Nós podemos perceber nos capítulos 4 e 5 de Daniel, o contraste entre o rei Nabucodonosor, que se orgulhou, dizendo que foi ele quem fez o reino da Babilônia, e ele se exaltou, ele se engrandeceu dentro do seu coração, e por conta disso ele foi humilhado por Deus. Ele acabou se tornando como uma besta, vivendo nos campos, perdendo parte da sua humanidade. E até que ele reconheceu então que Deus foi quem fez tudo. Deus foi quem concedeu a ele o reino. Deus é quem tem o poder. Quando ele reconhece isso, ele é restaurado.
No capítulo 5, nós também podemos ver o orgulho de Beltesazar, que foi filho de Nabucodonosor. Ele também se orgulhou e fez ali um banquete, utilizando os instrumentos da casa do Senhor, né, para então poder beber vinho e aproveitar daquela festa ali que estava acontecendo coisas muito ruins, como perversidades sexuais, entre outras coisas. Então, Beltesazar, ele se exalta, achando que ele tem domínio sobre as coisas. Ele está orgulhoso, e Deus novamente humilha o orgulhoso. Beltesazar não quis se arrepender do seu orgulho. Por conta disso, ele foi assassinado naquela mesma noite onde estava havendo a festa. Então, irmãos, nós podemos ver que ao longo desse livro, Deus ele mostra que ele tem o controle sobre todas as coisas, que o orgulho humano precede a sua queda, que as pessoas devem buscar a Deus em humildade e se firmar nele, e que ele traz esperança ao coração aflito. Deus traz esperança ao coração aflito. E ele age de forma soberana e de forma sobrenatural na história, como nós vamos ver aqui ao longo do livro de Daniel. E também que Deus ele abençoa e cuida dos seus servos. Deus abençoa quem tem convicção no coração. Meus irmãos, nós devemos confiar totalmente no Senhor. Devemos confiar plenamente em nosso Deus. E devemos confiar nele porque ele é o Deus que está no céu e que governa todas as coisas de lá. Por isso, nós devemos entregar o nosso coração e servir a Deus com convicção. Então, meus irmãos, vejamos algumas lições que Deus nos traz aqui no livro de Daniel, para que possamos confiar mais nele de forma segura, para que possamos entender que ele com forte mão governa do céu. Ele é o Deus que está no céu e que governa todas as coisas. Primeira lição que nós podemos perceber aqui no livro de Daniel é que a nossa entrega ao Senhor nos leva a desfrutar do cuidado dele. Observem comigo o capítulo 1, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Se você não tiver uma Bíblia com você, não precisa se preocupar, que você pode acompanhar com os versículos aqui no canto inferior da tela. Versículo 8 e 9 de Daniel, capítulo 1. Diz o seguinte: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então Daniel, meus irmãos, ele foi levado junto com seus amigos como cativos para a Babilônia, para servirem então como escravos ali. E Daniel e seus amigos, eles se destacavam dentre os demais jovens, porque eles eram bem inteligentes, eles eram dispostos, eles tinham sabedoria, e por conta disso, eles foram se destacando naquele meio ali. E é interessante nós notarmos que Israel, ele tinha um costume. A cultura de Israel era pautada em cima da Torá, ou melhor, dos 5 livros que começam e que iniciam a Bíblia. O Pentateuco, como nós conhecemos. Então, o povo de Israel aprendia desde criança sobre aquelas coisas, aquelas leis, aquelas preciosas verdades que Deus passou para o povo de Israel. E eles viviam daquela forma, eles buscavam viver daquela forma, de viver para o Deus verdadeiro. Até que chegou um ponto em que Israel ele começou a buscar outros deuses, começou a transgredir contra o Senhor. Na Babilônia, a Babilônia era um povo pagão, um povo que adorava outros deuses, um povo que não vivia buscando o Senhor. E quando a Babilônia traz Israel, uma das formas de poder ter aquele povo como escravo e poder ter domínio sobre eles é trazer a sua cultura, impor a sua cultura acerca daquele povo, a fim de que eles venham viver da forma como os babilônios viviam. Então, eles tentam adaptar Daniel e seus amigos a viverem daquela forma. Eles comiam manjares, por exemplo, carnes, entre outras coisas, que eram sacrificados a ídolos, que eram coisas que Deus ele dizia para o povo de Israel não comer. Então, Daniel e seus amigos, eles decidem não se contaminar com os manjares do rei. Eles decidem não desobedecer a Deus, mesmo eles estando oprimidos ali no cativeiro, mesmo eles estando em cerco ali no cativeiro, eles têm firme no seu coração: não iremos nos contaminar.
E eu acho essa expressão muito interessante. Daniel assentou no seu coração. Daniel ele teve convicção de que ele servia um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, e que ele não ia trocar o seu Deus por um mero manjar, por um mero pedaço de comida. Daniel não trocaria o seu Deus, jogando fora a sua comunhão, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus por conta de comida. Daniel sabia a quem ele servia, e por isso ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. E por conta disso, a entrega de Daniel a Deus fez com que ele desfrutasse do cuidado de Deus. Veja só o versículo 9. Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, o que acontecia? O chefe dos eunucos, ele não queria dar outras coisas para Daniel comer por conta do medo que ele tinha do rei Nabucodonosor, que poderia punir ele de alguma forma. Daniel havia pedido para esse chefe dos eunucos para que ele não desse o manjar para eles, mas que dessem somente legumes e verduras para que eles pudessem se alimentar. E aí, por conta disso, o chefe ele fica um pouco receoso, porque como eles não estariam comendo carne, entre outras coisas, poderia acontecer deles ficarem mais fracos. Só que Daniel e seus amigos dizem para o chefe dos eunucos testar isso, por 10 dias. Por 10 dias, então, o chefe dos eunucos testaria isso, e ao final desses dias, se eles estivessem bem, ele poderia continuar dando aquele alimento para eles. Se não, eles então iriam comer dessas iguarias ali do rei, né? Então, é muito interessante nós percebermos como Deus honrou esse compromisso de Daniel e seus amigos de não se contaminarem com as iguarias ou os manjares do rei Nabucodonosor. E veja só, os versículos 12 em diante, o que fala a palavra de Deus. Então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E, conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. Versículo 15. Olha como Deus ele cuida dos seus servos. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Versículo 16. Dessa sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhe dava legumes. Ora, versículo 17. A estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, meus irmãos, a entrega de Daniel e seus amigos ao Senhor fez com que eles desfrutassem do cuidado especial da parte de Deus. Deus os abençoou e os honrou, ajudando para que eles concedessem graça diante daqueles homens, ajudando para que eles pudessem, então, desfrutar desse cuidado de Deus. E eles foram abençoados por Deus com inteligência, sabedoria e Daniel com entendimento de visões e sonhos. Deus, ele abençoa de forma especial o teu povo, o seu povo. Nós, irmãos, devemos nos entregar ao nosso Deus. Devemos nos entregar totalmente a nosso Deus em face às circunstâncias que vivemos. Seja uma oferta que vem daqui, outra oferta que vem dali, nós devemos olhar para essas coisas e perceber, isso agrada a Deus? Se isso agrada a Deus, eu não vou negociar a minha intimidade com o meu Deus, o meu compromisso com o meu Deus, para obter uma coisa que logo vai passar. Nós devemos nos entregar ao nosso Deus. Devemos assentar em nosso coração o compromisso que nós temos com o Senhor. E nós entregando a nossa vida a Deus, nós desfrutaremos do cuidado dele. Deus abençoa quem tem convicção no coração, como ele abençoou Daniel e seus amigos com essa convicção. Nós também podemos ver a segunda lição, que buscar o Senhor é a solução para as nossas dificuldades. Então, nós podemos ver no capítulo 2 uma situação bem complicada para Daniel e também os seus amigos que estavam com ele. No capítulo 2 de Daniel,
acontece que Nabucodonosor ele tem um sonho. E com esse sonho ele fica inquieto, porque ele quer saber o que aquilo, tudo que ele viu no sonho significa. E ele passa então a consultar os seus magos, os seus astrólogos, aqueles que poderiam então dar um entendimento para ele acerca desse místico sonho que ele teve. Porém, esses homens que não adoravam o Senhor não conseguem dar a interpretação para Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, ele se ira por conta disso. E ele decide, então, no seu coração, matar todos os magos, todos os sábios, todos esses astrólogos que estavam ali no reino dele, por conta da incapacidade deles de poder dar a interpretação do sonho. Então Daniel e seus amigos, eles ficam sabendo disso e eles se inquietam em seu coração, porque eles também estão aqui naquela panela ali que vai ser morta por Nabucodonosor. E eles então decidem fazer algo muito importante. Olhem comigo o versículo 17 e o 18 em diante. Daniel 2, do 17 ao 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Olha só, ao Deus que está onde? No céu. Sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel e seus amigos, ele decide compartilhar para os seus amigos tudo o que estava acontecendo, porque chegou aos ouvidos dele, que todos os sábios seriam mortos. Daniel compartilha isso com os seus amigos com um objetivo, para que todos eles orem em favor dessa situação, para que todos eles consultem o Deus que está no céu, para que Deus conceda misericórdia a essa situação que está acontecendo ali. Meus irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos de orar e buscar o Senhor? Quantas vezes compartilhamos coisas com outras pessoas e não pedimos para que elas nos ajudem a orar, para que elas nos ajudem em oração? Quantas vezes compartilhamos coisas, irmãos, e esquecemos de que há um Deus no céu, um Deus que cuida soberanamente de cada situação? Nós falhamos miseravelmente nessa área. Nós falhamos miseravelmente em buscar o Senhor em oração. Precisamos orar mais. Daniel e seus amigos são esse exemplo. Eles estavam com uma situação terrível em suas mãos, mas eles tiveram uma atitude totalmente correta e diferente das demais atitudes diante dessa situação. Ao invés de se ater, ao invés de se manter no problema, eles buscaram ajuda externa, a ajuda de Deus. Porque Deus, ele controla toda a situação. Ele tem tudo sobre a sua palma, sobre as palmas da sua mão. Deus, ele controla todas as situações. E diante dessa dificuldade que eles estavam tendo, eles buscaram o Senhor. E o Senhor, então, concede graça para o aflito que o busca. Deus concede graça para quem o busca com coração sincero. Veja só, então, os versículos 19 em diante. O triunfo de Daniel ao orar e buscar o Senhor. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, Deus honrou mais uma vez Daniel e seus amigos. Ao buscarem o Senhor, ao buscarem a pessoa certa, na hora certa, Deus então abençoou Daniel e seus amigos, ao revelar para eles então o sonho que Nabucodonosor teve. Meus irmãos, Deus é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio em face às circunstâncias terríveis que nos acontecem. Meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade,
busque o Senhor. Faça a sua oração e confesse ao Senhor a angústia do seu coração. Não esconda dentro do seu coração os medos. Compartilhe com o seu melhor amigo. Compartilhe com o Senhor que te ama. Compartilhe com Deus os seus medos, as suas preocupações, as suas inseguranças. Converse com Deus. Deus vai te ajudar. Deus, Ele ajuda quem busca com Ele com um coração sincero. Então, meus irmãos, busquem o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Depois disso, então, depois que ele recebeu essa revelação acerca do sonho de Nabucodonosor, Daniel decide ir compartilhar com o rei, a fim de que ele não mate os sábios. Então, ele fala para o rei o seguinte, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Versículo 28. Mas há um Deus no céu. Daniel, ele tinha isso certo em seu coração. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu que age de forma sobrenatural e de forma soberana sobre todos os acontecimentos que acontecem. Há um Deus no céu que cuida de tudo. E ele continua: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez a saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Então Daniel, ele começa a revelar o sonho que Nabucodonosor teve. Daniel fala de uma estátua, e essa estátua tinha 4 formas diferentes. A sua cabeça era composta de ouro, o seu peitoral e braços eram compostos de prata, o ventre até as coxas eram composto de bronze, as suas canelas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E cada uma dessas partes ali que tinha um metal representando, representava um reino, sendo que a cabeça de ouro representava a Babilônia, e os outros reinos viriam da Babilônia. E no final desse sonho, Daniel revela ao rei que virá uma pedra, como se fosse uma pedra caindo, e que destruirá toda essa estátua. E essa pedra se torna em montanha. Nós vemos que essa pedra representa o reino de Deus, revela o reino do Deus que está no céu, e que o reino dele não terá fim. Essa montanha representa o reino que não terá fim. E é o reino de Deus. O reino de Deus que destrói essa estátua humana. E o reino de Deus que destrói todo esse governo humano. Porque Deus tem poder. Deus também destruirá toda essa estátua, mostrando que o homem, ele é frágil. As forças do homem são frágeis e elas acabam. Mas o reino de Deus é eterno. Também o pé representa um reino que virá no futuro. Nós entendemos que é o reino do anticristo. Esse reino, meus irmãos, passará como um piscar de olhos, porque o nosso Deus tem poder. Deus destrói como se fosse nada, porque Deus é um Deus soberano, todo-poderoso, que está acima de todas as coisas. É um Deus que governará eternamente. Sem fim será o reino dele, e o reino dele será maravilhoso. Então Daniel, meus irmãos, era um homem de oração. Daniel, ele se curvava diante de Deus. Ele não se curvava diante dos homens. Ele se entregava a Deus e Deus o honrava de forma especial. Precisamos buscar a Deus, ter convicção no nosso coração, buscar o Senhor em face às nossas dificuldades, porque Deus cuida de nós, assim como Ele cuidou de Daniel. A terceira lição também que nós podemos aprender é que Deus, Ele cuida dos seus servos mesmo quando eles estão em meio às suas dificuldades, mesmo quando eles estão sofrendo as dores das suas lutas. Veja comigo, capítulo 3 de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17. O que está acontecendo aqui? No capítulo 3, Nabucodonosor, então, ele ergue uma estátua e fala para todos os moradores ali da Babilônia: adorem essa estátua. Quem não adorar essa estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Então, os amigos de Daniel, que são descritos aqui no capítulo 3, eles colocam firme no seu coração de que eles não vão se ajoelhar perante aquela estátua.
porque eles tinham ciência de que eles serviam o Deus eterno. Eles eram servos do Deus Altíssimo, eles não podiam se prostrar diante outro ídolo. Eles só poderiam adorar somente o Deus verdadeiro. E olha o que eles falam no versículo 16 e 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Os amigos de Daniel tinham certo no coração de que eles não precisavam nem sequer responder ao rei. Eles não precisavam dar satisfação ao rei, porque eles adoravam o Deus verdadeiro. E eles não iriam se prostrar diante daquela estátua. Eles não iriam se prostrar diante um falso Deus. Eles adorariam somente o Deus verdadeiro. E eles tinham certo no coração de que Deus os livraria daquela fornalha de fogo ardente e também das mãos de Nabucodonosor. E que se Deus não fizesse isso, se Deus não os libertasse, de nenhuma maneira eles adorariam aquela estátua. Seja Deus libertando ou não, eles não adorariam outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, precisamos ter essa atitude em nossas vidas. Seja nós sendo libertos das situações difíceis ou não, Deus ainda está no céu, tendo tudo sob controle. Deus continua no céu, tomando controle sobre nossas vidas. Precisamos nos entregar ao Senhor, porque Ele cuida de nós em face às dificuldades. Ele cuida de nós mesmo em meio às dores dos momentos em que estamos passando. Deus, irmãos, Ele cuida de nós. É interessante notarmos também que Nabucodonosor, no versículo 15, ele faz uma pergunta no final do versículo. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele faz essa pergunta para os amigos de Daniel e eles respondem daquela maneira. Só que olha só, mais à frente, o que fala o versículo 24, depois que os amigos de Daniel são lançados na fornalha de fogo. Olha o que diz. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Então o rei respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo, do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Versículo 27. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Então, meus irmãos, olhem só comigo. Deus, Ele cuidou daqueles homens em meio à fornalha ardente, em meio ao fogo, que os deveria ter queimado. Mas Deus não permitiu aquilo. É interessante o espanto de Nabucodonosor, quando ele vê que não são 3 homens que ele tinha jogado ali dentro, eram 4. Ele tinha jogado 3, mas quando ele viu, tinham 4 homens. E aquele outro homem que estava ali no meio, ele tinha um aspecto brilhante, um aspecto maravilhoso de resplendor. Era como o filho dos deuses. Nós podemos entender que aquele ali era o nosso Senhor Jesus, que estava cuidando daqueles homens em meio à fornalha de fogo ardente, em meio àquele forno que estava muito quente, que já deveria ter matado aqueles homens, como matou os homens que os lançaram lá dentro, de tão quente que era. Mas Deus conservou aqueles homens. E Deus, meus irmãos, Ele cuida de cada detalhe. Percebam no texto que fala que eles não ficaram nem com o cheiro da fumaça. Nenhum cabelo sequer tinha se queimado. Meus irmãos, Deus, Ele cuida de forma soberana e de forma sobrenatural de nós.
Deus está conosco. E ele humilha os orgulhosos. Olha o que Nabucodonosor fala no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, as suas vidas, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Lá no versículo 15, Nabucodonosor ele tinha dito: quem é o Deus de vocês quem é Deus que pode livrar das minhas mãos? E aqui no versículo 29 ele está dizendo: não há Deus que possa livrar como este. Meus irmãos, Deus humilha os orgulhosos. Deus coloca os orgulhosos no seu lugar. Meus irmãos, nós muitas vezes somos orgulhosos. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração orgulhoso. Precisamos nos entregar de forma humilde ao nosso Senhor. Nosso Senhor é humilde. Nós devemos imitar o nosso Deus. E veja, meus irmãos, o orgulho precede a queda. Nabucodonosor ele se exaltou, mas ele caiu. Nabucodonosor ele foi orgulhoso pelas coisas que ele tinha feito, mas Deus fez ele lembrar que há um Deus no céu, um Deus que governa tudo e que dá o poder a quem ele quer e tira o poder de quem ele quer. Meus irmãos, Deus ele é soberano e ele cuida dos seus servos em face às dificuldades. Também podemos nos lembrar de Daniel capítulo 6, onde Daniel ele vai ser lançado na cova dos leões porque ele estava orando. O rei decreta, sendo influenciado pelos seus subordinados, de que ele deveria estabelecer um período onde as pessoas poderiam adorar somente ele, prestar orações somente a ele. Só que Daniel, ele busca o seu Deus em oração. Daniel era um homem de oração. Daniel, ele se dedica ao Senhor para buscá-lo em oração. E por conta disso, aqueles subordinados do rei que estavam tramando contra Daniel porque estavam com inveja dele, então denunciaram ele ao rei. E o rei ele gostava muito de Daniel. Tanto é que aquela notícia entristeceu ele no coração, de forma que ele quis livrar Daniel da cova dos leões. Só que como ele já tinha estabelecido o decreto e o povo não poderia voltar atrás nesse decreto, então ele é lançado na cova dos leões. Só que Deus, de forma maravilhosa, preserva a vida de Daniel. E os orgulhosos, os invejosos, que invejaram Daniel, são lançados depois na cova dos leões e eles são mortos. Meus irmãos, Deus humilha os orgulhosos. E Deus cuida daqueles que têm convicção de que eles servem ao Deus do céu. Deus honra quem tem convicção. Deus cuida dos seus servos, mesmo em face ao sofrimento, mesmo em face às dificuldades, mesmo sentindo dores. Deus consola as vidas daqueles que se entregam a Ele. Meus irmãos, precisamos nos entregar a Deus para que possamos desfrutar do cuidado dEle. Precisamos buscar o Senhor, porque Ele é a solução para as nossas dificuldades. Precisamos, meus irmãos, entender que o Senhor é quem cuida de nós em face aos nossos sofrimentos. Não somos nós mesmos que por nossas forças conseguimos passar pelas dificuldades. É o nosso Deus, que está no céu, que cuida de nós. Nosso Deus, irmãos, Ele cuida de nós. E nós precisamos ter convicção e confiança nesse Deus tão maravilhoso e perfeito. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.